Sejam bem-vindos a mais um Marketing Cast, a Guerra do Marketing. E antes de apresentar oficialmente a minha convidada super especial de hoje, ela vai só falar uma palavra e vocês já vão saber quem ela é. Adoro! Seja muito bem-vinda, Débora Dias. Eu tava contando aqui nos bastidores que eu sou fã dessa garota, há muito tempo atrás. Não faz tanto assim, tempo. Eu fico sem graça. Não faz tanto tempo que ela é Vou jovem. me sentir a Xuxa, igual quando falam, eu te assistia quando eu era criança. Né? Não é nesse nível também, porque a gente tem a mesma idade, né? Mas eu sou muito fã desde que você trabalhou lá na primeira rádio. Você trabalhou a primeira rádio na Tarobá. Em Cascavel, foi a Tarobá, mas antes teve uma outra jornada aí de uns 4, 5 anos numa rádio comunitária lá em Tupãssi. Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos começar. Primeiro, pode se apresentar, pode dar oi para os nossos telespectadores aí. Tudo bem com vocês? João, prazer, obrigada pelo convite. A admiração é recíproca, adoro ver você desbravando aí várias áreas. Como uma empreendedora, assim, ímpar e sempre testando, sempre evoluindo. Como é o caso desse podcast aqui, um projeto muito legal. Que é isso, empreender e pôr a cara no sol não é para poucos, né? É para quem está disposto mesmo a fazer sempre movimentos diferentes. E eu vejo você muito nessa posição de estar sempre bem posicionada, sempre buscando algo novo. E eu tô bem feliz de estar aqui para compartilhar e bater um papo sobre marketing, sobre essa guerra aí que a gente vive e sobrevive, né? Sobrevive. Quem diria, gente, que eu tava entrevistando Débora Dias, meu Deus! O que aconteceu com a minha vida, gente? Bom, chegamos nesse momento, né? Evoluí. Dias de luta, dias de glória, Agora porque dias de você glória. falou desse momento da Tarobá, né? Foi a primeira emissora que eu trabalhei em Cascavel, e isso já faz mais de 12 anos. Então, Nossa! sim, eu entrei na Tarobá em 2012. Uhum. Porque só na Rádio T eu fiquei 11 anos, né? Uhum. Então, total de rádio, assim, são mais de 16 anos de rádio e mais de 17 na comunicação. Dei um hiato aí em 2024, precisei fazer um detox da mídia tradicional. Uhum. Aí eu apostei muito mais na mídia digital, né? Até para eu poder me reconhecer como empreendedora, sabe? Esse é o caminho, esse é o produto, essa é a estratégia, esses são os clientes. Então, bateu muito forte essa necessidade de empreender e vinculado a um veículo, eu me senti assim muito... Será que eu posso? Ai, será que eu não tô... Para não ficar muito confuso, assim, onde era a Débora empregada e onde era a Débora empreendedora, eu achei mais fácil e mais leve separar. Então, eu me despedi da rádio em 2024, me dediquei aí a todas as possibilidades de produto e foi incrível, assim, porque aí eu vi que em 3 meses dedicando ao meu produto, aos meus clientes, eu consegui faturar o que eu levaria 1 ano para faturar na rádio, por exemplo, né? Muito por não querer misturar possibilidades de conexões, né? A rádio sempre... Pelo menos a Rádio T tinha essa abertura para o comercial, mas eu não tinha essa habilidade. Eu tive que aprender sobre vendas, sobre até a questão do marketing. Eu sempre fui, na época que você me conheceu aí na Tarobá, muito do artístico. Muito de criar um conteúdo muito bom, um conteúdo que seja atrativo, né, para o público, pensando sempre no público. Sim. Nunca com essa visão estratégica de entregar resultado para o cliente. Claro que está tudo conectado, né? Se o público gosta, o público acompanha, o público vai comprar aquilo que você recomenda. Tá tudo interligado, mas eu não tinha conectado isso ainda, né? Então, no meio tradicional, grande parte dos veículos é bem separado, o universo artístico e o universo comercial, que é um grande erro, né? O correto seria, e tudo funciona muito melhor quando essas equipes, claro, cada um tem o seu desempenho, né? Mas quando estão em boa sinergia, é quando vem os melhores resultados. Então, você tem uma ideia bem legal e eu sou ótima vendedora. Eu tenho que fazer a sua ideia se conectar com o melhor cliente e assim a gente joga junto. Mas nem sempre isso é possível dentro do tradicional. Hoje, eu me encontro numa emissora que tem bem essa pegada multiplataformas. Então... Agora o cenário 2025, assim, é de muita realização, porque eu não preciso ter medo. Vamos fazer internet, vamos fazer TV, vamos fazer rádio. É completo. Consigo fazer tudo no mesmo grupo que eu estou agora, né? Há poucos meses, mas já com uma experiência muito legal. E
como é que aquela garota de Tupãssi foi parar lá na TV em horário nobre? Meu Deus, eu ainda tô fazendo essa conta, sabe? Que esses dias eu me vi no retorno, porque essa questão da TV, eu estava em Curitiba, fui fazer rádio lá, recebi um convite muito legal da emissora que é número 1 do Ibope lá. E brigar Ibope em Curitiba é brigar Ibope todo mês. Aqui em Cascavel a gente briga a cada 2, 3 anos. Eu na Rádio T, a gente nem ficava sabendo do Ibope, porque era uma rede, né? Então eu fazia o programa daqui de Cascavel para o Paraná todo. Eu nem sabia que estava rolando pesquisa em Cascavel, porque eu estava brigando com o Paraná, não tinha muito o que fazer. Mas, quando eu fui convidada para estar em Curitiba lá, brigando pelo Ibope, primeiro veio aquela assim, é sério que estão me convidando? Depois, quando eu cheguei lá, as pessoas, assim como você, sabe o meu nome, eu fiquei assim, meu Deus, mas eu sou de Tupãssi, como que a galera de Curitiba, principalmente de um meio que eu admiro tanto, me conhecer, só de me conhecerem eu já achava incrível. Sabe como é que é o nome disso? Competência! Muito trabalho, né? Muito São trabalho, muitos anos de trabalho. talento, desculpa, gente. Ai, obrigada. Mas aí, lá em Curitiba, bebendo dessa água, brigando Ibope todo mês, bateu a realização de ter sido convidada, porque lá as coisas são por vagas. Você se inscreve, né? São, assim, centenas de pessoas se inscrevendo nas vagas e eu fui convidada. Débora, você pode vir? Fiz uma reunião com o diretor. A gente precisa de você aqui. Você consegue vir? Falei, olha, acabei de casar, né? Não, é inviável morar em Curitiba, mas eu consigo te ajudar por um tempo, se é uma emergência, assim, né? E era uma emergência, eles precisavam de um programa muito importante, que é o horário do meio-dia lá em Curitiba. Uma super audiência que, assim, qualquer oscilação no Ibope muda a posição. Então, da primeira para a segunda geral no Ibope, qualquer porcentagenzinha, qualquer programa que oscila, muda o resultado. Então, olha a carga. Agora que eu saí, que eu fui avaliar, olha onde eu me enfiei, né? Tinha tudo pra dar errado também. Vai que eu era uma super aposta e chegava lá, não dava certo, mas deu tudo certo. Então, você vê em números o resultado do seu trabalho é muito legal. Então, essa experiência em Curitiba, lá nas rádios do GRPcom, foi sensacional, porque, assim, colocou a cerejinha no bolo que faltava para mim nesse ambiente rádio, porque para nós, já que a gente está falando de marketing, de resultado, métricas são muito importantes, né? E lá eles trabalham muito bem isso, é tudo planilhado, a música não toca à toa, não é por fontes da minha cabeça, é um estudo de público, um estudo de tendência. A minha escolha também foi, eu como locutora, estar lá naquele horário, foi estudado. Claro, eles tinham a necessidade, já me namoravam há um tempo, bastante tempo, e aí casou que eu tava com um pouquinho de saudade, ia completar exatamente 1 ano que eu tava fora do ar. Começou a bater uma saudadinha, eu falei, olha, por um tempo eu consigo ir. E foi. Então, assim, estando lá, na praça em Curitiba, brigando por Ibope e conquistando tanta coisa, conhecendo tanta gente incrível, aí Cascavel me visualizou em um outro lugar, porque também bateu essa necessidade. Eu sou formada em letras e em jornalismo, vivo a comunicação há 17 anos, só que tudo que eu podia fazer no rádio, eu já fiz, né? Então eu fiz rádio local, eu fiz rádio rede, muitos anos no estado todo, fui lá brigar no Ibope em Curitiba, dei resultado no Ibope em Curitiba, meio que assim, foi acabando. Eu amo, a minha paixão maior é o rádio, mas eu sou aquela pessoa que tá aí agora. Qual que é o próximo passo? Para onde vamos agora? Eu gosto de me desafiar para ver o que mais eu consigo extrair, né? A gente tá falando de parábola de talentos, sim. Parece que eu tenho uma responsabilidade de buscar algo mais. E aí, a TV me convidou. Então, eu sentia isso, que eu queria testar a televisão. Não que assim, é o meu sonho profissional, é o meu objetivo chegar lá e fazer. Faz parte do processo, parece que é uma área que, assim como assessoria, assim como marketing, assim como mestre de cerimônias em eventos, que eu faço também, é uma coisa assim, tem um espaço, acho que eu posso colaborar, quero testar, vamos ver se vai dar bom. E aí recebi um convite, na verdade eu recebi 2 convites, eu acho que eu nunca contei isso, não contei. Eu recebi 2 convites ao mesmo tempo, de 2 programas muito legais aqui da cidade. Então foi assim um boom. Eu lá em Curitiba, querendo ficar lá, queria morar lá, meu marido não quis ir. Mas, assim, me realizei muito profissionalmente naquele contexto. E volto para Cascavel a convite de uma emissora. Quando eu chego aqui, outra emissora me convida. E essa outra emissora que me convidou,
eu já fui direto pro piloto e já tinha vinheta com meu nome, não na que eu estou, em outra. Porque uma outra grande apresentadora aqui de Cascavel ia se desligar. E aí eu fui lá para fazer um piloto, achando que era um projeto meu e tal, e na verdade era para substituir uma super apresentadora aqui de Cascavel, que vocês já sabem quem é, Vanice Fiorentin. Não sei se chegou a fazer essa conta. E aí bateu assim, calma, gente, eu queria testar um projeto, não assumir um projeto tão grandioso assim, porque é uma senhora responsabilidade Sim. substituir nomes de tanto peso. É uma profissional incrível também, né? Sim, e eu sou inexperiente, querendo ou não, para a televisão, eu tive que aprender tudo, faz 3 meses que eu estou aprendendo. Então, eu me senti mais confortável de estar num projeto conjunto, que é onde eu estou agora, né? Que o Mauro continua lá, que a Núbia continua lá, eu não estou no papel de substituir ninguém, né? E posso aprender, porque pelo meu perfil de perfeccionista, de buscar se desafiar, eu acho que essa é uma pressão muito grande. O comparativo com outra apresentadora, sabe? Coisas assim. E também assumir um papel que é seu. Isso, exatamente. Não como substituta, mas sim, é a Débora. Ela começou aqui, cresceu aqui e foi pra cá. Mais ou menos nessa estratégia, eu espero não ter errado. Mas, assim, o convite já me deixou muito feliz e me deixou meio assim... Sabe a Nazaré fazendo conta? É sério o que está acontecendo comigo? Então, eu voltei de Curitiba já numa loucura de decisões. Eu levei uns 2 meses para me decidir. E agora estou na RIC com o Projeto Ver Mais, que é um projeto também já de muitos anos, mas que precisa acompanhar toda a mudança. Falando de marketing, não tem mais como fazer televisão como a gente fazia há 5 anos, há 10 anos. Talvez por isso, nesse ponto, tanta mudança também. A gente não tem mais como só fazer por fazer. Não que... É que antes estar na TV bastava, né? Criar o conteúdo da TV bastava. Essa é a diferença de TV de 5 anos atrás a TV agora? Antes era só estar lá? É porque, assim, a TV... tem o status dela, tem o público dela, tem a credibilidade dela. Isso já é fato. Só que a TV em si, o método, a forma como a gente consome televisão já precisa mudar. Hoje a gente consome muito streaming. Sim. Certo? Então, o telespectador, ele não fica mais só parado assistindo. Ele quer ter essa interação. Tem que ter esse a mais, tem que ter essa conexão. E mudanças mesmo práticas de interatividade. A RIC tem isso. Você está assistindo a RIC, se é numa Smart TV, vai te perguntar, tá gostando do programa? Você com o próprio controle consegue dar um like, consegue interagir. E a TV 3.0 já vai mudar exatamente para isso. A gente tende a ter a televisão quase como um app do celular, que você vai realmente interagir. Por isso que eu digo assim, não é mais a TV de 5 anos. A gente já está em processo de mudança e precisa estar cada vez mais próximo do público, porque eu antes era telespectadora, né? Agora eu faço parte da televisão e estou aprendendo ainda. Mas ao que eu vejo como missão e propósito ali da TV, antes era um pouco distante, né? O apresentador lá, a repórter lá. E hoje é aqui, veio na minha casa, está no meu bairro, está na minha casa. Passei lá e participei do programa, interagi, mandei uma mensagem no WhatsApp, fiz uma pauta. É mais próximo, a TV mais junta. Essa a tendência que a RIC já é muito adiantada, né? O grupo RIC como um todo, por ser multiplataforma, ele já faz essa convergência entre mídias e aproxima tudo, conecta tudo. Por isso, estar ali é uma coisa assim, é sério, porque de todas as listas, assim, é que oferece realmente mais conexão e proximidade de todos os meios que eu adoro, admiro e trabalho, é o Grupo RIC. Então... Você comentou que nesse meio tempo ali, entre sair da rádio e ir para outra rádio, você se dedicou ao seu produto, né? Sim. Esse seu produto era de digital influencer, fazer os comerciais mesmo. Porque tem algumas empresas que o dono não quer ir lá pôr a cara dele no comercial. Daí chama a Débora, né? Exatamente. Isso. Esse era o seu produto. Hoje, você, mesmo estando lá à frente de uma TV, estando à frente de um programa importante, você ainda consegue se dedicar a esse produto? Consigo, porque exatamente essa flexibilidade e leveza que eu consegui fazer a leitura de um projeto para o outro. Eu via que o outro projeto de televisão ia me consumir integralmente
muito mais. Então, hoje, se eu preciso fazer uma gravação, preciso ir para Curitiba, terça-feira eu tô indo viajar, eu vou ficar 10 dias fora. A gente consegue se revezar nessa apresentação, então não tem essa exigência e esse peso. Então, eu aceitei o projeto Ver Mais exatamente porque eu posso aprender, posso contribuir, mas eu posso continuar com os meus projetos, que hoje é importante. Uma vez que você conquista essa autonomia, é muito difícil você largar. Então, depois que eu deixei de ser empregada e passei a controlar o contato com o cliente, demanda, preço, mercado, análise. Hoje eu estudo, faço MBA em marketing, propaganda e vendas. Então, assim, uma vez que você aprende como vender, não tem como... Não dá pra voltar atrás. Você não volta. E aí, são produtos e produtos. E aí, eu vejo que tem espaço para todos esses produtos na prateleira, né? Então, a rádio tem o seu espaço, a TV tem o seu espaço. E o digital tem muita oferta, só que nem tanta oferta de qualidade. E aí, falei do tema, coloquei o pontinho perfeccionismo aqui. Por muito tempo, o perfeccionismo me travou. Né, de querer ofertar algo, mas achar que não estou pronto o suficiente. Quando eu vi o mercado mudando, o marketing de influência aí abraçando tantas oportunidades, eu falei, nossa, adianta eu avaliar e ter aqui um produto que eu ainda acho que não está tão bom assim, na minha cabeça, né? Mas tem pessoas entregando 10% do que eu entregaria e faturando muito. Basta eu reclamar? Não basta. Foi essa análise que eu fiz. Se o cliente está precisando, tem gente oferecendo um trabalho nem tão bom assim, eu posso só avaliar ou eu posso também oferecer um produto competitivo. Foi aí que eu me desliguei da rádio e ofertei. Que produto é esse, então? Né? Como influenciadora, né? Usar os produtos, vivenciar, proporcionar isso, que já mudou totalmente o que era em 2024, já não funciona em 2025. Esse mercado é muito mais acelerado. Mês a mês o algoritmo ali está mudando o comportamento do consumidor, então a gente tem que estudar muito mais, testar muito mais. Só que naquela época, para eu me desligar da rádio, Jô, eu me preparei por 4 anos. Então... Nossa! Nem me fale, porque, tipo assim, a rádio, ela... Não sei, ela te abraça, né? Tipo assim, Sim, é um vício. aconchego. É um vício. Uma vez que você bebeu dessa água, é muito difícil se desligar. Porque é uma paixão. A gente faz rádio, é um trabalho, é uma profissão, mas é uma paixão. É literalmente o que eu faria pro resto da vida sem ganhar R$1. Eu faria isso. Oi, mas gente, ela falou aqui. Não, gente, só chamar que ela não precisa pagar. Eu preciso pagar os meus boletos, né? As minhas viagens que eu adoro fazer. Quero ter uns filhos aí, então, pro sustento desses filhos. Não, gente, não é caro. Tem que fazer essas escolhas. Mas, assim, rádio é realmente a minha paixão. Então, pra me desligar disso, eu precisava me estruturar. Opa! Tá vendo? Bate um nervoso falar de rádio. Eu precisava me estruturar com relação financeira, assim, ter essa segurança, principalmente segurança de finanças e segurança de liberdade geográfica. Entender. Que aí você começa a colocar na balança, rádio é maravilhoso, mas 16 anos sem feriado pesaram pra mim. Então, trabalhar durante o Natal pesou pra mim. Dia 1º de janeiro. Tá lá trabalhando? Pesou. Essas coisas que, é lindo, é maravilhoso, eu amo, mas um pouquinho mais de flexibilidade com relação a essas datas não faria mal. E aí, é que a gente esbarra no ser funcionário, né? Aí se eu fosse, por exemplo, gestora de RH, se eu estivesse num departamento artístico de uma empresa assim, é um ponto que eu colocaria à luz. Porque se o seu funcionário estiver feliz, satisfeito, ele já ama o que ele faz. São só alguns ajustes que é a tendência, né? A nova geração já não aceita o que a gente aceitou como funcionário. E é a tendência, vamos ver para onde vai. Mas me preparei desde 2020, então mudei de área, fui vender consórcio, fui aprender sobre finanças, sobre o mercado imobiliário, para aprender a vender, prospectar, levar não na cara, fazer o marketing raiz, marketing de TV. Pelo consórcio eu fazia marketing na TV, fazia as redes sociais. Então, assim, fui pôr a mão na massa mesmo. Sim. Porque no rádio eu ficava na bolha artística. E vender mídia tem outras conexões. É uma outra forma de fazer isso. É muito a relação pessoal. Então, quando eu entrei na Rádio T, eu tinha 20 anos.
Qual era o meu network? Todos universitários, né? Que não tem dinheiro pra comprar rádio. Hoje os meus colegas de faculdade são diretores de marketing, Viu? são Você tava empresários. cultivando ali. Mas não tinha como eu colher isso naquela Não. época. Hoje tem também grupos de network, tem grupos, né, uma SIC, a MIC, tantos grupos aí que você pode O participar. próprio BNI. O próprio BNI, que você faz conexões, mas naquela época não tinha. Então eu olhava assim, gente, mas como que eu vou? Não tem como, meus amigos. O que eu vou fazer? Não tinha como eu oferecer, sabe? Então eu meio que tinha uma aversão a vendas. Fui provocada, e aí eu fui provocada num ponto assim: você é ótima locutora, você é excelente, mas você não vende. Então, essa frase eu lembro que me pegou muito, assim, porque eu fiz 2 faculdades, entregava o meu melhor, e eu tinha consciência, sou daquela geração que pensou que ia se formar na faculdade e o sucesso ia vir aí. Veio, né? Graças a Deus eu trabalho com o que eu amo, não posso reclamar disso. Mas uma liberdade financeira não é bem assim, né? E aí que veio o ingrediente vendas, que eu acho que podia ser trabalhado mais cedo, ser provocado já num adolescente, num jovem em formação, e em todas as áreas que a gente for estudar, ter um tópico voltado para você ser vendedor. Ah, mas eu não vendo. Você vende o seu serviço. Você se vende como pessoa. Esse é um assunto que a gente, aqui na escola, a gente sempre trata com os nossos alunos. Então, além dos cursos tradicionais, a gente tem as soft skills. E uma das soft skills que a gente ensina é vendas. Porque você não precisa estar necessariamente vendendo um produto. Ah, eu tô vendendo aqui esse cosmético. Não. Você também pode ser, entre aspas, ali um produto, Você né? é, né? Você é. A pessoa primeiro compra você e depois ela compra o seu produto. Depois ela compra o que você tá vendendo, né? Então, saber se vender e saber vender é muito importante pra qualquer pessoa, porque você depende de clientes. Qualquer coisa que você vai trabalhar, você depende de clientes. E tendo essa habilidade, tendo essa leitura de mercado, você tem muito mais segurança. Porque aí você não suporta mais. Você não precisa. Hoje, eu tenho uma frase que volta e meia eu falo assim: em último caso, eu vou criar um produto e eu vou vender. Eu não sei fazer pão, não sei cozinhar, mas eu peço para alguém fazer uns pão aí, vamos vender pão na rua, vamos vender pão de mel, vamos vender tanto produto legal, porque é sobre a habilidade de vender. Sabendo vender, você vende qualquer coisa. Exatamente. E vende principalmente algo que você gosta. Então, eu dei o exemplo aqui do pão de mel, porque são produtos que eu sempre compro, eu gosto. Então, é isso. Depois que você aprende a vender, não tem como voltar atrás. E aí você, como profissional mesmo, até dentro de uma empresa, como empregado, você pensa diferente. Porque aí você não pensa mais na sua função e vou cumprir o horário. Você pensa, tá, qual é o nosso objetivo? Qual é a nossa meta? Quantas vendas eu tenho que fazer? Ah, eu não faço vendas especificamente. Ah, mas se eu fizer um post interessante, o meu vídeo aqui, o objetivo é qual? Converter em vendas. Sempre vai voltar, né, para esse universo. Só que muitos profissionais estão trabalhando assim a esmos, né? Vou voltar lá para o meu estado em, vamos colocar, 2012. Eu era focada no artístico, eu não tinha nem entendimento do que era a parte comercial da rádio. Claro que entregar muito bem o meu produto, eu estava colaborando com o departamento comercial. Mas se eu tivesse a leitura completa, talvez essa conexão podia até ser mais próxima. E, como eu disse já no começo, tem que ser mais próxima. O artístico tem que estar conectado com o comercial, que é o que eu vivo hoje lá na TV, por exemplo. Tenho uma ideia, pensei num quadro, eu já subo lá, já converso com as meninas do comercial, ou elas vêm com uma demanda. Ah, eu tô com um cliente assim, vamos fazer um quadro, vamos fazer uma matéria. Então, eu estou amando essa experiência na RIC exatamente por isso, porque eu consigo jogar junto com o comercial, pensar criativamente com eles e pensar com o objetivo de sustentar o programa e também, são 2 filtros juntos. O programa tem que ser vendável, tem que ter, né, o seu comercial para sustentar, mas tem um outro ponto que me puxa muito. Tem que ter um conteúdo bom. Tem que. As pessoas têm que gostar de assistir, as pessoas têm que comentar, eu tenho que agregar de alguma forma quem tá assistindo, né? Então, não é só comercial, só que sempre tem uma vertente. Eu vou falar de um carro. Então, eu vou falar desde a marca, do conforto, mas eu também vou trazer aquele telespectador para conhecer uma tecnologia que ele não conhecia, né? Talvez passar uma oportunidade. Então, todos os aspectos, como o seu produto, né? Sim. Quando você vai lá falar, tem o objetivo mais direto, fazer a propaganda, mas bem no fim ali, todo o jornal que é construído, tudo que você está fazendo,
ajuda a manter o seu negócio em pé. Ajuda quem tá assistindo a ter uma opção rápida ali de delivery. Exatamente. Então, tem que conectar esses pontos, né? Sim, no meu caso ali com o GFC Frango Frito, que é o nosso outro empreendimento da família, né? Eu sinto que... porque assim, eu não tenho experiência nenhuma, mas quem vai lá fazer sou eu, né? Porque os outros donos ali é meu pai e minha mãe, né? Então, eu não tenho experiência nenhuma e sou eu que vou lá fazer. Então, tipo... O que a TV como um todo faz? Primeiro coloca o apresentador ali que tá são vários programas que eu vou, né? Então eu vou ali naquele programa. O apresentador, primeiro, ele me acolhe. É muito mais próximo, não é uma coisa mecanizada, né? Não. Mas na verdade, pensando aqui agora, começa com o comercial. O comercial dá ideias, o comercial fala, olha, traz o frango. Traz o balde aí, que eu acho que eles querem só comer, eu acho. Tô brincando. Quando você vai na TV, é festa, viu? É festa. Já dá pra saber que você passou por lá. Porque eu levo a mais, né? Porque eu sei que tem bastante gente lá trabalhando, né? Mas assim, desde o comercial, eles dão dicas, eles acolhem, eles explicam. E quando chega lá, que coloca aquela câmera daquele tamanho na minha frente, menina, mas eu chego a suar minha mão. Mas você vai assim. Super bem, eu tava te assistindo, te mandei a mensagem, então, né? É sobre isso, eu vou super bem, porque tem um monte de gente me ajudando ali. O câmera fica me olhando e... Ai, querido, sim. Porque a gente já é parça, né? Sim. Daí o apresentador que tá ali, seja qualquer um deles. A última vez que eu fui, acho que foi com o... Romeu? Foi o Romeu, daí teve o Rafael. O Wagner. Então, qualquer um deles que estão ali... Se eu esqueço alguma coisa, eles já me puxam de volta. Daí teve um dia que eu esqueci o telefone do restaurante. Aí ele já fez piada, já falou, tá escrito ali, vocês que leiam, não sei o que. Exatamente. Assim. Então, não é... Eu quero que os nossos ouvintes aqui, os nossos telespectadores, entendam que quando você vai lá, mesmo sem experiência, você vai lá na TV falar do seu produto, você não tá abandonado. Exatamente. Você não tá, assim, desassistido. Então, tem toda uma equipe maravilhosa, desde o comercial até a pessoa que tá realmente lá do seu ladinho, pegando na sua mão, comendo do frango, né? No meu caso, o frango, né? E todo mundo dá um apoio, um suporte. Que é assim, eu fico nervosa. Eu fico muito nervosa. Mas... todo mundo que me assiste fala, nossa, você vai super bem. E eu fico, gente, jura que não dá pra ver? É o seu auto-julgamento. Porque realmente você vai super bem. E olha que legal, a gente consegue acompanhar uma super tendência. Sim. Que é isso que as pessoas querem. Não só mais consumir uma marca. Eu quero saber quem está por trás dessa marca. E quando você vai lá como proprietária da empresa e fala da sua empresa, a conexão é perfeita. Porque a gente sabe de onde veio, quanto tempo começou, os bastidores desse negócio, tudo que você enfrentou, enfrenta. E aí não é só mais um produto, né? Tem uma história. E isso ajuda a vender, que é o que a gente vive também na era digital. Por isso que é tão importante você, dono da sua empresa, aparecer aí, dar as caras. Não tenho habilidade, não gosto, não quero aprender. Ótimo. Então, escolha alguém do seu time, porque a sua empresa ela precisa ter um rosto humano. Para quê? Porque as pessoas compram de pessoas, se conectam com pessoas. Se você que idealizou esse negócio, é apaixonado por esse negócio, investiu todas as fichas aí nesse negócio, coloca seu rosto lá, é a conexão perfeita, porque aí o público entende essa paixão. Talvez você tenha visto aí a minha paixão aqui falando de rádio, é o que eu amo fazer, então é muito leve falar de rádio para mim, muito tranquilo. Quis esse controle para a rede social. Hoje eu sei a minha métrica, quanto que meus stories entregam, como a gente tem que criar uma estratégia para realmente converter. Muitas das estratégias que eu faço não envolvem o meu Instagram, porque tem que ter a ver com o teu público. Sim. E se o meu público não é feminino ou não é masculino, tem todo esse estudo. Quando você vai lá no programa X ou Y, foi analisado, nesse horário vai ter tantas televisões acompanhando, esse horário é tranquilo para você. Então, esse é o trabalho do departamento comercial também, estudar em qual lugar nós vamos colocar a tua mídia para que você tenha o retorno. Nós somos um time, é como se fosse uma extensão do teu negócio. Porque não é só vender, né? Porque se eu fosse lá uma vez e não desse resultado nenhum, eu não ia comprar de novo, né? E ia sair falando, nossa, investi lá e não deu em nada. Não, e uma coisa real, assim,
É eu aparecer lá, o telefone do GFC começa. Que delícia de feedback. Gente, tem dias que a minha mãe nem consegue me assistir, porque ela espera eu aparecer e ela já fica com o celular na mão. É muito engraçado. E vamos combinar, você aparece sempre em momentos de fome. De fome. Então, porque estrategicamente. não fui eu que escolhi o horário. Eles me direcionaram pro melhor horário. Exatamente. Então não é assim também. Que mais de dica que você... Essa dica que você deu de botar uma cara é valiosa. Que outras dicas você daria para essas pessoas que estão empreendendo e querem comprar TV? Como é que faz? É só bater lá na porta da Rick e falar, viu? Me vende ali 20 segundos ali do negócio ali. Como é que é? Pode ser também. Você é sempre bem-vindo, bem-vinda a conhecer a nossa estrutura, mas é muito mais tranquilo quando você já é direcionado. Por exemplo, você pode falar comigo, pode falar direto com a equipe comercial, pode chamar lá no Instagram, oi, queria saber mais sobre, que vai ter um direcionamento. Pode falar comigo que eu passo os contatos também. Consigo atender lá a questão do Ver Mais, por exemplo, que é o projeto que eu estou. Mas assim, quando você é acompanhado, sempre vai ter um representante comercial que vai pegar na tua mão e te acompanhar nessa jornada. Entender o que você precisa, como é que você funciona, como é que funciona o seu trabalho, quem é o público que consome, para encaixar um produto que vai te dar resultado. Então, a gente monta uma estratégia para cada cliente. Então, tem ações, tem programas, tem quadros, tem reportagens. Às vezes é aquela inserção no meio do bloco, às vezes é o testemunho do apresentador falando sobre o seu produto. Então, isso tem que ser estudado mediante, bem isso, uma conversa. Então, a TV é para todo mundo? Depende, tem que fazer esse estudo, porque eu sou muito do ponto da sinceridade. Se você depende do negócio que você chegar, eu vou falar assim, talvez tal mídia vai funcionar melhor para você. E ali na RIC é multiplataforma, então tem a rádio, tem a TV, tem a internet, tem tráfego, tem eventos, tem muita coisa, tem podcasts também, tem muita coisa para encaixar a mídia que você precisa. Então fazer essa análise é muito importante. Realmente é para mim. A TV e a rádio, são mídias assim muito mais amplas. Então abraça quase todo tipo de comércio, né? Que precisa de volume. Só que pensando no seu produto, ticket, até isso, né? Qual que é o ticket do teu produto? Quanto você precisa vender para pagar o patrocínio, né? Que aí a gente entra no retorno sobre o investimento. Não só em vendas. Eu fiz um anúncio de 30 segundos e veio X e vendi. Porque ali na TV, além da venda que você vai gerar, tem esse reforço de marca, tem esse status e essa credibilidade. Aparecer na TV é diferente. É você registrar realmente ali na cabeça da pessoa. Eu já vi isso. Eu conheço de algum lugar. Então, esse rótulo da confiança, a TV te entrega com recursos melhores, digamos assim, do que o rádio. O rádio você ouve, também funciona no reforço de marca, só que lá na TV você une o som e a imagem. Então, olha só, tem muitas variáveis aí, por isso estudar o seu negócio junto com o representante comercial para entender que às vezes é um pouco de rádio, um pouco de TV, tudo ao mesmo tempo, faz 3 meses um, 3 meses o outro. Tem que ir fazendo esses testes também. Sim. Mas sim, a televisão também é para você e tem vários produtos aí. Rádio também, vou continuar defendendo a bandeira do rádio. E o meu produto como empresa, que é o digital. Falando nesse ponto do cliente que não gosta de aparecer, né? É uma dor. As pessoas têm medo de morrer e medo de falar em público. É o segundo maior medo do mundo. Sério? Segunda maior fobia. Meu Deus. É medo de falar em público. Então, a gente tem muito esse medo de julgamento, tem que ser trabalhado. Esse meu primeiro trabalho, eu vou desistir desse brinco. Esse meu primeiro momento ali, desliguei da rádio, o que eu vou fazer agora? Foi exatamente me aproximar de empreendedoras, mulheres, e entender a dor delas. Porque ali eu observei muitas mulheres muito competentes, as mais competentes e mais dedicadas eram as que mais tinham medo de falar. Exatamente por essa cobrança. Eu estudei tanto, eu sei tanto, eu tô buscando tanto que eu não posso errar. Não posso falar um termo errado. Ou, não posso aparecer simples demais, né? Então, tinha muito esse medo. Enquanto quem, às vezes, não estudou tanto, ou não tá apegado com isso, tá testando muita coisa, põe a cara no sol,
tá vendendo a rodada, e aí as pessoas ficam, não quero ser comparado com fulano, e tá deixando de vender. Então, percebi essa dor e fui fazer esse trabalho em que eu nem aparecia. Eu acompanhava elas. Então, eu ajudava a desenhar roteiro, eu ajudava na captação, dicas desde a iluminação até a edição, usar o nosso amado CapCut, tudo isso. Foi um trabalho muito legal, conheci muitas mulheres incríveis e foi o meu primeiro ponto, assim. A parte de mídia, como influenciadora, aí foi um ponto que, quando as ofertas chegavam para mim na rádio, eu tentava converter na rádio. Então, as empresas procuravam, vou dar um exemplo da Netum, por exemplo, que é uma marca de cabelo que eu uso já há muito tempo e adoro. Eles vieram me procurar para fazer rede social, mas eu ainda estava na rádio. E aí eu me sentia culpada, assim, tipo, ai meu Deus, eu tenho que vender a rádio. Eu sentia esse vínculo de gratidão e como se eu não pudesse vender sozinha. Então, a Netum me procurou e eu vim de rádio, mas ela não queria rádio. Ela queria a Débora usando o produto. No caso daquele cliente, é importante. E aí que começou a me incomodar. Poxa, tem a demanda e eu não tô... na rádio é difícil, né? Não é impossível. A gente foi contando os benefícios, fez formato de entrevista, a gente fez uma mídia legal. Só que fazer um vídeo para ela mostrando o meu cabelo, naquele ponto, nesse contexto, nesse cliente, um resultado muito maior. E que ela ainda pode ir lá e patrocinar, posso fazer um vídeo direcionado. E ali que eu senti que eu precisava me desligar, porque tinha todo esse mercado para abraçar, que já estava sendo ocupado pelas influenciadoras, mas muitas vezes a influenciadora conectada à conta dela. E aí a gente entrou naquele mundo de... Ficou fácil comprar 10 mil seguidores. Ficou fácil comprar 100 mil seguidores. A gente já não sabia mais o que era real. Um monte de árabe lá que isso, nem é verdade. E fazer a leitura do engajamento mesmo. Então, as pessoas às vezes tinham lá 100 mil seguidores. Aí você vê um post, 200 pessoas visualizaram. A conta não fechava de engajamento. E às vezes uma pessoa com 3 mil seguidores, 1.000 pessoas assistiram, o engajamento é muito maior. Só que o empreendedor, ele tá cuidando da nota, do boleto, do estoque, dos funcionários. Como que ele vai saber todas essas coisas? É aí que entra a importância dessa assessoria, desse suporte de marketing. Então, quando você é empreendedor, tem que acumular mais essa função, mas é uma função que você precisa estar atento e ela vai virar a chave do teu negócio. Porque a gente precisa de venda. E o marketing, a propaganda, é o motor para trazer essas vendas. Vendeu? Tem que ter uma verba reservada para continuar gerando o negócio. E geralmente, quando a gente entra em época de crise, escassez, a primeira verba cortada é o marketing. É o marketing. Que é... Como que a gente vai buscar gente nova? Como que a gente vai buscar mais receita sem provocar, sem buscar o público, sem testar nova estratégia? Não, a conta não fecha, mas é um erro comum. As pessoas cortam o marketing, que devia ser o ponto estratégico. Quase como um funcionário estratégico ali que você precisa estar ativo. E aí, quando a gente fala disso, tem tantas opções. E você me apresentando aqui, é IA disso, é tecnologia daquilo. Então... a tecnologia avançou muito, mas a gente precisa até desse entendimento cultural, da importância do marketing. O que faz o marketing? Não é só um post no Instagram. Não é só o texto que você vai lá ler na rádio. Não é só ir lá e fazer o seu merchan. Antes de você chegar lá, foi pensado toda uma estratégia. Quantas vezes você ia aparecer na TV? O que ia aparecer naquele letreiro lá? O número tá lá, porque você não ia lembrar, então tá lá às vezes a gente põe até o QR Code para ficar mais fácil. Então, assim, tudo isso faz parte da estratégia de marketing, que é um ponto que, se você é empreendedor aí, ainda... Ai, será? Vou ver, vou fazer... Já tá perdendo dinheiro. Tem muito dinheiro escorrendo e não dá mais para abandonar. Então, olha, eu fiz isso em 2024. Agora, se você não tá no Instagram, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Existe. Não A tá gente no fala Instagram, assim, não existe. Jô, olha, eu vou te indicar aqui a marca que eu acabei de falar. Ah, tá, me fala mais. Essa é a primeira coisa que você vai pesquisar, né? E se você entra lá, o story não tá ativo, não tem um vídeo explicando. Já acha que é golpe. Não, você já não... perdeu o interesse, né? Não... O ativo mais escasso que a gente tem é o tempo, né? Não tem como comprar mais tempo, não tem como. E hoje, nesse contexto ainda, o ativo atenção é ainda mais desejado e necessário. Então, a gente precisa de tempo. Já entendemos isso.
E conseguir o tempo das pessoas, ter a atenção das pessoas é a grande briga, a grande guerra que a gente vive. Como fazer isso? Então, estar em multiplataformas, estar na TV, no rádio, aí você tá ali na internet, nos eventos, tô ganhando atenção de alguma forma. Outdoor, alguma coisa assim mais... Panfleto, tudo depende do seu negócio. Mas não é só fazer o que o outro tá fazendo. Ah, pra você funcionou, pra mim vai funcionar igual. Não, qual é o teu negócio? Quem que é o seu público? Quanto de receita que a gente tem pra gente poder desenhar uma estratégia, né? Então, tem muitos detalhes, mas não é o bicho de 7 cabeças. Tem muitos profissionais competentes para pegar na tua mão e te ajudar. Só que você, como empreendedor, precisa saber o mínimo, sabe? Precisa saber o básico, porque eu vejo muitos, infelizmente, né, muitos empresários perdendo dinheiro por não entender o que está acontecendo. Então, às vezes, investe uma grande verba lá numa estratégia que claramente não é. Vamos lá, você tem um produto feminino e vai fazer uma propaganda num programa de carros, por exemplo. Mulher também compra carro, mas a gente sabe que o público masculino tende a assistir mais coisas de carro, de motor, de roda, de peças. Então, eu tô dando um exemplo, assim, bem escrachado de uma estratégia que combina muito mais um Ver Mais, que vai falar de temas femininos, de saúde, de dieta, de fofoca, de emagrecimento, de tantas coisas. E aí lá eu vou colocar um produto de cabelo, uma maquiagem, uma clínica de estética. Então é um básico que para nós parece tão básico, mas que tem muita gente errando. Que é o caso, por exemplo, empresas do agro aqui da nossa região, né? São muito fortes e tudo mais. Eu, Débora, compartilho conteúdo agro lá como influenciadora, digamos assim. Você não me vê no campo, não me vê, né? Eu até tenho contato mais agora por causa do meu marido, com questões de fazenda, essas coisas. Eu tenho um contato, mas não é um conteúdo que eu compartilho. Não é o seu público. Não dá pra conectar automaticamente. Viu a Débora, lembrei. Viu a Débora, geralmente as pessoas lembram de rádio. Comunicação, e eu espero que agora comecem a lembrar de TV. Agora, o agro é um nicho, assim, que totalmente presente na nossa região, tem muitas empresas fortes e tudo mais, só que já fui convidada para fazer propaganda de empresas nesse segmento e eu fui muito sincera com a empresa. Olha, o meu público não é o teu público. Então, eu consigo te ajudar de qual forma? Que aí é um outro produto, que é o UGC, né? Que é criar esse produto, explicar sobre... Eu falei de refrigeramento de grãos e sementes. Uns termos, assim, bem técnicos, mas, assim, eu preciso transformar o techniquez no entendível para o produtor rural. Então, meu trabalho para essa empresa foi, olha, o meu Instagram, eu acredito que para você não compensa. Poderia ter vendido? Poderia, mas eu não acho correto. Então, eu falei, olha, o Instagram... Eu posso até bonificar lá um vídeo para mostrar que eu estou trabalhando com vocês. Mas essa não é a estratégia. A estratégia é a gente montar vídeos falando direto com o teu produtor. E aí eu te entrego os vídeos e você patrocina. Então esse, Jô, foi o meu principal produto de 2024. Conciliado ali com marketing de influência? Sim. Mas eu só divulgo marcas que fazem sentido para mim. Eu uso a Netum todos os dias. Eu divulgo a Netum porque eu uso todos os dias e realmente tem um resultado no meu cabelo. Vou fazer propaganda de um produto de emagrecimento, por exemplo? Eu acho muito arriscado. Eu acho muito perigoso. Então, eu acho que é uma dor que eu, Débora, não gostaria de tocar. Então, um produto sobre emagrecimento, eu já recebi oferta também. Não faria. Então, tem muito a ver com os meus princípios, valores e aquilo que eu gosto. Então, se vai para o meu Instagram, é porque eu realmente uso o produto. Só que quem são os outros influenciadores que realmente têm esse filtro? Nossa, eu ia te perguntar isso exatamente agora. Tipo, você já recebeu alguma proposta ali, tipo... Ah, nossa, olha isso aqui. Aposta, jogo, todo tempo. Nossa, muitas ofertas. Tem de tudo, tem todos os dias. Porque eles querem emprestado a tua credibilidade, a tua confiança. Que o público já acredita em você. Então, 17 anos para construir isso. Uma marca errada que eu trabalhar, eu queimo 17 anos de trabalho. Sim. Claro, tem como reconstruir, justificar, a gente tá suscetível ao erro, por mais que a gente investigue a empresa e tal. Mas eu filtro muito para divulgar empresas que eu realmente uso, como é o caso, por exemplo, da Univel.
Eu me Sim. formei na Univel, eu faço MBA na Univel, então faz total sentido. Você vai ver o meu rosto Tem lá da esquina de casa tem um banner enorme. Toda vez que eu passo, eu falo, oi, Débora! porque a Univel faz sentido pra Sim. mim. Agora, se eu tivesse me formado em outra instituição, vou emprestar meu rosto só porque acontece. Não vamos ser bobos assim, acontece. De usar quem tá no hype pra divulgar a tua empresa. Quem é essa pessoa? Por que tem tantos seguidores assim? Por que tem que ter um pouquinho dessa noção? Eu acho que a gente tá indo pra agora essa onda da internet, graças a Deus, de avaliar com quem que Mais a sua marca... consciente. Isso, não só pela audiência. Não vale tudo pela audiência. Porque uma errada, assim, uma estratégia errada, a tua marca vai estar associada a uma pessoa... Por exemplo, as bets, as apostas. Sempre que alguém pede dica, algum empresário pede, eu peço para olhar o perfil e verificar quais outros empreendimentos, o que mais essa pessoa divulga. Aí você faz um exercício de autoanálise. Quero a minha marca é parecida? Quero a minha marca na mesma prateleira? Ou não quero conectar minha marca a essas outras marcas? Tem que fazer esse exercício. E, infelizmente, a gente viveu uma fase aí que ninguém tava só pensando em... Não sei no que as pessoas estavam pensando. Talvez via o número de seguidores lá e se impressionava com aquilo. Geralmente é mais barato do que um influenciador de realmente credibilidade. E tem um ponto que é legal a gente conversar também, Jô. Nem sempre os empreendedores querem pagar esse preço. Sim, com da certeza. credibilidade. Mas o quanto custa uma estratégia errada? A gente aqui tá dos dois lados, né? Nós somos... O marketing é uma agência de publicidade e nós também somos clientes, porque a gente tem a escola, tem o GFC, tem as outras empresas aqui, BPO, inteligência artificial, tem tudo aqui. Então, nós estamos dos dois lados, né? E um exercício que a gente faz muito. Se você investe R$10 e não te trouxe nada, esses R$10 foram caros. Mas se você investe R$100 e te trouxeram 20 leads, então não foi caro, né? Então tem que fazer esse exercício. O que é caro, o que é barato. Caro, o que é barato, exatamente. Mas no marketing de influência isso é muito tênue, assim. Então, às vezes, não vai te gerar o clique na hora. Porque lá em 2018, 19, 20... você colocar o arroba lá do cliente, era aquilo, a ideia de recebidos, de abrir o pacote. Foi essa tendência, funcionou muito bem, mas hoje não é mais assim. Hoje as pessoas estão cansadas de propaganda. Só abrir lá e ver o arroba, você pula o story, porque você não quer que alguém te venda alguma coisa. A gente ama comprar. Mas a gente detesta que vendam. Tem gente que não liga, mas a grande maioria não gosta desse sentimento de que, tipo assim, venderam pra mim. Sabe? Gosta de comprar. Eu realizei Eu que comprei. Eu conquistei, exatamente. Por isso que essa estratégia de marketing tem que ser bem desenhada. E pra explicar pro cliente, olha, eu vou usar o teu produto aqui, mas eu não vou marcar o teu arroba. Porque quando eu não marco, eu tô usando o produto lá e incluo ele na minha rotina. As pessoas vêm perguntar, as pessoas têm interesse. Agora, se eu só coloco lá e marco, faz parte, tem pontos da estratégia, tem uma altura da estratégia, que cabe sim você marcar o arroba, deixar o link e tudo mais. Mas não é só isso mais. Tem que tem que casar ali com o tráfego pago também. O orgânico funcionou muito bem nos últimos anos. Só que hoje sozinho ele não se sustenta. Você precisa... talvez com um bom time de influencers que tenha a sua parceria, mas como que você vai alcançar esse público bem específico, né? No teu caso aqui, você precisa de alunos em potencial, né? Quem tem um perfil de aluno em potencial. Como eu vou acertar o time de influenciadores? Tem como você calcular as métricas e tudo mais. Só que eu vejo o tráfego pago, ele indo reto ali, sabe? Mas um bom tráfego pago. Sim. E aí a gente entra num outro universo, que tem muita gente também investindo em tráfego, ou clicando lá no botão impulsionar do Instagram, achando que isso é estratégia. Sem nem fazer o público certo lá dentro da meta. E como que filtra? Você entra lá e coloca assim, eu quero alunos. Não, você vai filtrar por interesse. Quem que é o seu público? Primeiro, daí você sabe quem é seu público. Começa por aí. Parece bobo, né? Mas é um erro clássico. Por quê? Mais uma vez, você empreendedor, empreendedora, tá super ocupado com outras funções da sua empresa e tá tudo bem, é a nossa realidade mesmo. Só que
precisa saber o básico para conseguir cobrar, para conseguir escolher o fornecedor. Como é que eu vou comprar televisão se eu não entendo direito nessa faixa de horário? O que as pessoas estão fazendo? Elas chegaram do trabalho e estão se preparando para jantar. Ou elas estão almoçando e assistindo. Ou, é depois do almoço. Então, depois do almoço, o público que está em casa é esse. É esse tipo de produto que a gente vai conseguir vender. Tem que ter essa leitura. Eu, como empresário, sou obrigado a saber? Não. É aí que entra a diferença em quem vai te atender. Se a pessoa que está vendendo mídia para você está te acompanhando, não te fornecer esse estudo e essa, né, desenhar uma estratégia, né? Não desenhar uma estratégia com você, muda. Precisa, é o básico do nosso trabalho, ter essa transparência também, né? Então, lá no rádio, por exemplo, eu queria saber quantos ouvintes por minuto, qual é o alcance, né? Eu tinha na minha mão 28 emissoras de rádio. Então, isso era uma cobertura de 92% do Paraná. Para quem fazia mais sentido anunciar no meu programa? Uma loja de Cascavel ia conseguir anunciar no meu programa? Se eu fizesse, tinha como, né? A mídia vir só para Cascavel? Sim. Mas um testemunhal, eu lá falando ou te recebendo para uma entrevista, tem que ser um cliente que tenha potencial de atender o estado inteiro. Porque está no estado inteiro, né? E se eu vendesse só por vender? Tem que ter essa leitura. E aí lá eu tinha acesso aos dados, mas parece que pro Instagram ficou tudo muito mais prático. Você consegue acesso às informações. Consigo abrir aqui agora, falando, olha, meu público é Cascavel, Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava e Toledo. Então, meu público no Instagram hoje, ele é muito mais paranaense do que só cascavelense. E você já conseguiu essa métrica de ser mais homem, ser mais mulher, a idade? Hoje o meu público, por herança da rádio, tá quase equilibrando. Ele ficou um pouquinho acima masculino, porque o público da Rádio T era muito masculino. E hoje, com o Ver Mais e com essa estratégia, eu tenho trazido mais assuntos femininos. O meu casamento também, o que eu compartilhei de conteúdo referente ao meu casamento foi tudo estratégico, para fazer essa limpeza de público, assim. Quem eu quero me acompanhando, quem eu quero me assistindo, porque eu vim da herança do público da rádio e existe aquele público que a gente pode construir na internet, né? Então, até o momento, eu não tive essa oportunidade de construir. A partir do casamento que eu consegui fazer essa transição. Então, às vezes, você perde muitos seguidores, mas você ganha em qualidade de público, né? Então, hoje, meu público é bem equilibrado, assim, ele não desponta, não é 80% feminino. Mas tudo depende do produto que eu vou vender também. Como eu vendo um produto muito amplo, desde o agro até o cabelo, hoje não impacta tanto, né? Porque eu consigo não vincular o meu Instagram. E de verdade, eu tenho optado por cada vez menos empresas no meu Instagram. Hoje eu estipulei assim uma meta de 4, 5 empresas no máximo, para que seja mais qualidade, menos quantidade e realmente o que faça sentido, porque demanda muito criar conteúdo. Não é só bolar um roteiro lá e postar. É que dia, que época do mês que a gente tá, qual horário vai ter mais alcance, vamos contar uma história, porque ainda eu quero melhorar muito isso. O que eu gosto de consumir é o que realmente funciona na internet, é o teu marketing, a tua propaganda está lá no meio de uma história, né? Ela está conectada a um conteúdo. O conteúdo nem parece uma publi sem parecer. É isso que a gente está vivendo agora. Contar uma história mesmo. Então, eu vou lá, colocando o GFC, por exemplo. Passo a tarde, passo o domingo, organizei, fiz tudo na casa, nananana. Cheguei no fim do dia, não vou cozinhar agora, né? Contei toda uma história, mas eu posso contar essa história com humor, né? Eu posso fazer um vlog do meu dia. E aí, lá no final, tá conectado à tua marca. Esse é o cenário meio que o mais indicado pra gente ter sucesso na internet de agora. E esse comportamento, ele vai meio que se estendendo também para como a gente vai fazer isso na TV, como a gente vai fazer isso na rádio. Não dá mais para ser só propaganda com cara de propaganda. Tem que contar a história. As pessoas precisam... Lembra do gancho da atenção? Como eu vou ter a atenção dessa pessoa? Se fica muito claro que é uma propaganda de cara, a pessoa pula. Falando do ambiente digital, né? E é muito fácil, né, ir passando ali. Exatamente. Então, como que eu vou ter essa atenção?
Não é uma tarefa fácil, mas tem estudo, estratégia, por isso um bom profissional para acompanhar e um profissional que esteja realmente conectado às tendências do momento. Então, um profissional que vai chegar e vai falar para você, faz 3 posts estáticos que vai funcionar. Depende. Mas se você não colocar um vídeo humanizando lá, vai ser uma panfletagem digital. Colocando arte, eu também acho que não... Pois não funciona. Tipo, artezinha assim do Canva, só ir jogando lá. Mas teve um tempo que funcionou. Agora e eu já acho que não entregava mais nada de post estático e só entregava Reels. Até os stories morreram por um tempo. Agora voltou um pouquinho mais. Então, na questão do algoritmo ali, cada mês é uma surpresa. A gente fica esperando o que o Zuckerberg reservou pra nós hoje, né? Que ele tá planejando. Como vamos, né, dar uma surtadinha? Então, tem que estar realmente se atualizando o tempo inteiro. Mas pensando em comportamento, assim, geral de consumo, veja na moda, por exemplo, a gente tá indo pra linha mais orgânica, na arquitetura também, tudo voltado ao natural. É muito isso, o cansaço de muitos estímulos. A gente está buscando mais isso, a proximidade. Olha como casa com a estratégia da TV. É o não criar mais distanciamento, é estar sempre próximo, é ter a apresentadora ali como uma extensão da minha casa. Que eu ouvia muito isso do rádio. As pessoas falavam, nossa, quando eu viajava ouvindo, parecia que você estava sentado do meu lado conversando. E as pessoas falavam, nossa, era como se você fosse da família. Eu lembro quando você se formou na faculdade. Eu lembro que você ficou solteiro uma época. Então, assim, você é de Tupãssi, né? Porque aconteceu... Porque na rádio ali a gente contava muito histórias. Isso não é meio perigoso, a pessoa... Eu acho que eu nem pensava nisso na época, mas era muito legal, assim, um carinho mesmo, sabe? Então, os ouvintes, alguns me viam no lugar de uma filha mais nova, de uma neta, a tia doida, entendeu? Então, assim, para cada família a gente meio que ocupou um espaço. E essa magia toda que o rádio fez na minha época, assim, é o que eu gostaria que tivesse na televisão hoje. Né? É o meu desafio na televisão hoje, quebrar essa tela e que as pessoas se sintam mais próximas. E é o mesmo para a internet. A pessoa não quer mais aquela pose de um vídeo super produzido. Ela quer saber, Jô, passa perrengue também? Você fica nervosa antes de entrar na TV? Fica! É isso, te humaniza, te traz para perto. E a conexão é que vai gerar uma venda. Olha a volta que a gente deu, a gente volta para o mesmo lugar. Para agora, pode ser que as próximas tendências, né? Isso vai mudando cada 2 anos, a cada 5 anos. Geralmente, final de cada ano, surgem aí esses bate-papos. Quais são as tendências para 2026? Sim. Né? Mas o que a gente está vivendo já nos últimos 2 anos é isso. Mais voltado ao natural, mais voltado ao criativo. Eu tenho uma tendência que vai puxar isso agora para as cores, pensando, né? É tão doida que eu tenho muitas abas abertas. Mas pensando em cores, a gente está vendo que é tudo meio azulzinho, meio pastelzinho, amarelinho, né? E aí eu tava lendo uma tendência sobre o laranja. Que tá no hype agora, o laranja. Porque tá tudo muito... Ai, nossa, que fofinho. As cores não me favorecem em nada, não estão na minha paleta. Na sua deve estar, você combina. Eu sou primavera brilhante. Privilegiada com essa paleta. E aí eu tava vendo o laranja pra trazer esse ponto de energia, de criatividade, de tudo mais, pra provocar a gente também. Então tá tudo conectado, a arquitetura, a moda, o marketing. Porque a essência também é o comportamento humano. O que as pessoas estão desejando, do que as pessoas estão cansadas, do que as pessoas precisam. É aí que os nossos produtos entram. Qual é a dor que eu estou solucionando? É isso. Você já parou para fazer essa análise? Que dor eu soluciono? Que problema eu resolvo com a minha empresa? É daqui que a gente começa a estratégia do marketing. Agora eu quero trazer esse papo. Então vamos passar uma régua. Beleza. A gente trouxe dicas maravilhosas. O conteúdo tá maravilhoso desse podcast. Agora eu quero trazer os perrengues. Agora eu quero perrengue aqui nesse podcast agora. Assim, na rádio, na TV, o que você passou assim que você fala... Gente, mano do céu. Como que eu fiz isso? Sei lá, um ouvinte maluco. Eu quero essa história agora. Olha, sabe que você falou assim, você não tem medo...
Já teve muitos, assim, que eu tive que bloquear, excluir. Já estive em sensação de medo por... Como que é? Stalker. Aham, sim. Aí eu comecei a ficar mais ligada de não postar exatamente onde eu tô. Geralmente, quando eu saio do lugar, é que eu posto. Porque eu era muito pipavoada mesmo, assim. Eu tava ali no momento e postando. E foi assim que o meu Instagram cresceu. Então, hoje eu tenho 60 mil seguidores. Foi tudo muito orgânico. Foi muito desse bastidor da galera querer ver o que acontecia enquanto a música tava tocando. Que doida que ela é nos eventos, nas formaturas. Então, eu não tinha noção do perigo. E sim, existe um perigo. Então, hoje eu vivo primeiro e eu posto depois. E eu posto muito mais estrategicamente. Tipo, antes eu só postava, só vivia e só postava. Hoje, com a visão empreendedora, eu penso o que esse post vai me proporcionar de benefício e o que é melhor. Eu fiquei chata, eu me senti um pouco assim mais travada, né? Pensando em post. Mas era pra falar de perrengue, não vou falar de coisa séria agora. Eu já passei. Lembra quando eu tava em obras, Avenida Brasil, aqui? Sim. Menina, de achar que eu não ia conseguir chegar na rádio. De ter vontade de deixar o carro ali Isso aí correndo pro estúdio, porque era bem ali na travessa, perto da catedral. Então, assim, difícil acesso. Já passei muito sufoco com relação a isso do horário, assim. Uma coisa que é muito diferente na televisão, que eu chego 2 horas antes do programa começar. Então, na rádio, eu chegava assim, em cima do laço, já começava o programa com adrenalina. Acho que isso é uma coisa. Ali, como a gente faz rede... Às vezes o chefão lá de Ponta Grossa, acessava o computador para mexer em alguma coisa técnica e eu ficava às cegas. Então, assim, ele só entra e começa a mexer no computador. Ele começa a mexer na configuração da mesa, então a tua tela, você não tem mais domínio, você não consegue puxar o mouse. Você tem o microfone ligado, uma trilha e um sonho. E tem que sustentar. Então, assim, é desafiador, parece loucura, mas eu já fiz isso várias vezes. E eu acho que ele fazia meio que assim, vamos ver se ela dá conta? Ou vamos ver se ela desespera? Porque não deixa de ser um teste de fogo, assim. Você tem que sustentar o programa, conversar, tocar o programa às cegas. Você não tem mais mesa, não tem mais trilha pra puxar, não tem a próxima música pra anunciar, não tem o break pra chamar. É você, o microfone e Deus. E dá teus pulos. Então, várias vezes já passei por isso. E essa adrenalina do... Paraná todo. Acho que, nossa, todas as vezes que eu tinha que estar lá no lugar de alguém, era desafiador pra mim. Então, cobrir umas férias ou participar de um programa diferente que não era o meu, era sempre um sufoco, assim. Eu sentia, nossa, uma adrenalina e um medo ao mesmo tempo por me sentir desconfortável de não ser o meu espaço. Quando eu tive o meu programa, que daí era o meu espaço, aquele horário era meu, aí o estado era assim, a minha casa, tá tudo bem, é o meu normal. Então, até pra chegar na televisão hoje, você não fica com medo das câmeras, não. Eu tenho medo ainda de errar no sentido de falta conhecimento técnico ainda, são só 3 meses, para essa jogada de câmeras, por que eu tenho que vir antes, porque a rádio é muito sob o meu controle. Fica tudo na sua mão. Tudo na minha sim. mão. Eu desenhava qual trilha vinha primeiro, qual vinha depois, qual era a música, quanto tempo. Então, todas as informações estavam ao meu alcance. Exceto nesse momento aí que o chefe acessava a mesa lá e tudo mais. Já na televisão, você precisa de pelo menos 8 pessoas trabalhando juntas. Pra todo mundo saber o que vai fazer, existe um espelho, existe um roteiro. E eu sou muito do improviso. Eu sou muito do aqui. Então, o meu exercício hoje é aprender essa parte técnica, mas eu também espero que a gente desprenda um pouco desse roteiro, né? Então, é um trabalho conjunto ainda, a gente tá nesse processo, mas eu me senti assim, no primeiro mês, muito presa. Não era eu. Nossa, eu ia pra casa chorando todos os dias, da TV. Porque eu sentia, poxa, não tô sendo eu, não tô entregando. Daí a gente conversou, assim, conversei com o pessoal também. Eu falei, olha, gente, eu gostaria muito, mas ainda não sou eu. Aí hoje, né, esse último mês que passou foi o mês que eu senti, assim, realmente as coisas quase próximo do que eu fazia na rádio. Então, eu acho que daqui Quase eu. Mas talvez não seja como foi na rádio, exatamente por esse formato diferente. Na rádio, é o locutor e a mesa e os ouvintes.
E na TV tem muita gente que precisa estar em sincronia. E como você já bem colocou aqui, eles são ótimos, são divertidos, são parceiros, receptivos. Mas é realmente a parte técnica mesmo, que talvez... Então, quando eu tenho que fazer um ao vivo externo, eu me realizo. Porque aí eu não tenho TP, entendeu? Eu não tenho que seguir nada. Ele só fala assim, você tem 5 minutos. Vai lá! Exatamente. Quando eu faço ao vivo externo, é quando eu me sinto mais próximo do que eu fazia na rádio. Que é no improviso, é na emoção, é no que tá ali. Nas entrevistas de estúdios também agora, se você reparar, eu tiro a plaquinha e deixo de lado. Eu não sigo um roteiro, eu quero conversar e entender. Sim. Então, isso aproxima muito o que eu fazia na rádio. Mas, assim, com o tempo. Porque senão eu deixo a galera doida da produção, né? Tipo assim, qual vai ter que vai entrar? Quanto tempo? Eu não posso estourar um tempo. Tem tudo isso. Então, a TV, ela é feita por muitas mãos. E depende de um trabalho conjunto, assim, de muita gente. Muitos detalhezinhos vão fazer a diferença na entrega desse resultado. Então, eu tô nessa fase de adaptação. Mas eu já tropecei, por exemplo, na televisão. O que mais? Já deixei o microfone aberto na rádio, né? Falando que não devia. O que mais você já fez? Eu me lembro de um perrengue que você falou, que eu ouvi. O rapaz mandou uma mensagem, tipo, manda uma mensagem pra minha amada. E você falou, olha aqui, Amanda, o fulano tá te mandando mensagem. E quando eles falavam assim, né? Oi, eu sou fulano de tal, blá, 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 não falo o meu nome. Por que escreve o nome da mensagem? Toda vez eu falava o nome da pessoa. E daí no final tava escrito assim, não fala meu nome, porque era muito rápido. Eu não lia a mensagem antes, só ia lendo. E foi assim que eu caí em tanta trollagem. A Paula, de sobrenome Tejano. O pessoal da panificadora, Cuca, alguma coisa, entendeu? Mas bateria. Essa eu achei muito engraçado, porque o cara falou assim, meu Deus, Débora, quase apanhei aqui. Quase destruiu um relacionamento. Aí você, pelo amor de Deus, eu li errado aqui, não era Amanda, era Amada. E eu assim, tipo, sei lá, tava fazendo alguma coisa assim, sabe quando você para assim, não, eu vou rir, depois eu volto a fazer isso aqui. Exatamente. Porque foi muito, tipo, sei lá, Jefferson, olha aqui Amanda, o Jefferson tá te mandando mensagem. Daí a menina ficou assim, quem é Amanda? Quem é Amanda? E daí no final da mensagem tava escrito lá, fala pra Vitória, tipo assim, sabe? Tipo e daí isso. você falou, e ele tava escrito, o Jefferson e sua amada. Era Amada, eu chamei de Amanda. A namorada era Vitória. Quase destruiu um relacionamento, mas no fim deu tudo certo. Ele só ficou com o olho roxo, mas tá tudo bem. Ele voltou a enxergar. Vocês estejam juntos ainda. Voltou a enxergar 3 dias depois. Mas tá isso tudo era bem. muito legal. Assim, claro, né? Se eles continuaram juntos, era muito legal. Mas essas coisas, esses detalhes, um escorregão, isso que eu acho muito legal da rádio. Que até mesmo um erro viram quando você deu risada, você não esqueceu mais. Não esqueci então, quando mais a pessoa... amada. E era divertido, era isso, essa energia de dar risada, ter uma boa companhia pra te acompanhar. Exatamente. Esse ingrediente, assim, que eu acho que era o grande diferencial do que a gente fazia. E outra coisa que eu acho engraçado, assim, da rádio mesmo, que a primeira vez que eu te ouvi, eu já imaginei uma cara. E quando eu cheguei e eu vi, eu falei, não era essa cara que eu tava imaginando. Eu imaginei você loira, alta. A maioria. Nossa. E eu fiquei, não, eu quero aquela cara lá que eu vi da minha cabeça. Eu quero loira e alta. E realidade, mas realmente, geralmente, quando não tinha a parada das redes sociais, que eu sou lá de 1800 e bolinhas, né? Eu comecei no rádio em 2008, não faço essa conta. Ou faço, não sei. Não tinha tanta vinculação da imagem. Então, as pessoas realmente me imaginavam muito mais alta e loira. Não sei porquê, mas a maioria, quando nunca me viu, imagina que eu sou loira. E agora eu ganhei peso, né? Casei, mas nessa época ali, imagina, eu tinha uns 15 quilos a menos. Então, eu tinha muito porte de menininha mesmo. Carinha de menininha, mas menininha de 16, 17 aninhos, assim. Mas muito pequenininha, eu tenho 1,57 m. E aí, no rádio, ouvindo... achavam que era um mulherão. Não, de 1,80 m no mínimo. Exato. Ai, é tão bom, né? É bom que conseguiu transmitir tudo isso, toda essa potência, só pela voz. Então, é legal do rádio, compensando com a televisão, digamos assim, o quanto a gente usufrui desses elementos no tom, no jeito que fala. As pessoas me passavam muito feedback assim, cara, você sempre falou sorrindo. E a minha locução inteira é sorrindo. Sim. É sempre isso eu tinha certeza. Mas às vezes você não parou pra pensar, nossa, ela tá falando sorrindo, mas você sentia essa felicidade na fala. Sim. E olha só,
você usa de outros recursos, né? Já que a gente não tem a imagem da televisão, você usa do tom, do sorriso, de uma piada para transmitir essa emoção. E da onde saiu o Adoro? Eu acho que é de curtir mesmo as coisas. Da onde que foi? Eu acho que era uma mania que eu acabei pegando de gostar das coisas. Falar, adoro, nossa, adoro. E o Não Desgruda também. Nossa, mas tem muito tempo. Agora, o Chururu é de um colega da faculdade. Que ele falava muito isso. E é muito de pessoas que você vai conectando, assim, né? E aí eu pedi autorização, ele me autorizou. Guilherme Aldenucci fez jornalismo comigo, mora lá em São Paulo agora. E ele falava tudo, ele falava, ai, meninas, chururu, né? Só que ele falava com outra entonação. E aí o chururu que eu levei pra rádio foi mais quando eu não queria falar a palavra. Ai, nossa, a gente fez umas coisas assim que foi muito tchururu, né? Tudo de bom. Se fosse uma coisa legal, mas não vou traduzir todas as palavras. Então, era muito bom colocar esses elementos na locução também. E quando copiavam, no começo eu fiquei magoada, depois eu falei, marca registrada quem não agora. tem criatividade copia, mas quem tem criatividade tá sempre criando. Então, exato, a gente cria outros e vai isso, indo, segue a vida. E é mas isso. o Adoro é o que mais... Eu ganhei lá, quando eu trabalhava na Tarobá ainda, eu ganhei uma caneca escrita Adoro. Adoro. Acho que foi um dos primeiros mesmo que eu adotei, assim, como jargão. O papo tá muito bom, mas... Estourou o tempo. Não, aqui não tem essas coisas, não tem tempo. Não, saindo daqui antes da meia-noite tá tudo bem, né, Miriam? Tá tudo... Coitada, ela já não tá aguentando mais. Você tá se espreguiçando. Não, sabe o que eu adoro? É que a gente começa uma... A gente começa ela aqui, termina abre lá. a aba aqui, eu vou indo. Gente, desculpa Mas aí. é sobre isso, gente. Talvez no corte fica mais fácil de entender. Agora a gente corta e faz pequenos pedacinhos, mas o importante é todo esse conhecimento que os empreendedores que estão lá do outro lado, que vão ver e ouvir agora, né, vão conseguir receber e assistir 1000 vezes. Agora eu quero saber como é que a gente te encontra, como é que é a sua rede social, como é que você tá, a gente quer te encontrar agora. Fala pra essa câmera aqui. Quero agradecer primeiro o convite, tá? E esse momento aqui com vocês, a oportunidade de compartilhar. Sou uma aprendiz também, mas espero ter agregado de alguma forma. Para me acompanhar é muito mais fácil pelo Instagram, @DéboraDiasTV. Foi por muitos anos Débora Dias T e agora é Débora Dias TV. Pode me acompanhar também na televisão, de segunda a sexta, a partir das 2h15. Depois do Balanço Geral, ali no Ver Mais. Estou lá na minha missão apresentadora agora. Mas no Instagram sempre compartilho os bastidores também, então dá pra ver link, se não consegue assistir pela televisão, pelo YouTube. E vamos aí desbravando, lutando nessa guerra do marketing que a gente adora também, né? Bom demais trabalhar com criatividade, com vendas, com conexão. É uma paixão, realmente, unir todas essas habilidades e é tão satisfatório ver o resultado, né, das empresas. Você como empreendedora vê o seu resultado também. Sim. Como agência, ver o resultado que você proporciona é muito legal. É, assim, também outra aguinha que quem bebe não consegue mais desconectar. Não, o mosquitinho picou ali, já era. É isso. Obrigada, Jô. Sucesso. Sempre que precisar e que eu puder ajudar, conte comigo. Foi muito legal bater esse papo aqui. Desculpa se eu falei demais. A discrepância da voz é clara, né? De pra chegar uma maritaca, de lá uma locutora. Mas espero que vocês tenham gostado. E esse foi mais um Marketing Cast.